associados! Está começando mais um programa Pelo Mundo. Hoje comigo está o associado Hugo Rodak, ele que também é conselheiro do Clube Curitibano, né, do Conselho Deliberativo. Tudo bem, Hugo? Tudo bem e você, Thaís? Tudo ótimo, é um prazer tê-lo aqui para contar um pouquinho da sua última viagem, bem recente inclusive, que foi em setembro deste ano. Você e a esposa Cristina viajaram para a África do Sul. Todo ano vocês inventam de fazer duas viagens, sendo uma delas, assim, que vocês buscam sempre ter um pouquinho de aventura, né? Me conta essa história dessas viagens. Pois é, veja, o que nós convencionamos chamar de turismo da aventura. Uma delas, como você falou, sempre é uma viagem visando o turismo da aventura. Fizemos para diversos outros países, né, que não é o meu caso citar agora, mas a mais recente, que foi muito impressionante, foi esta África do Sul, né? Por que África do Sul? O que chamou a atenção? Por que vocês resolveram... Não, tinha que achar um destino. Por que África do Sul? Bom, África do Sul por diversas razões. Primeira, vamos dizer, porque é um dos países que guarda algumas semelhanças com o nosso país. Nós temos uma natureza exuberante, assim como a África do Sul. Lá, principalmente, o que a gente vê, e esse foi um dos objetivos principais, a gente visitar as reservas naturais. Uma das reservas, assim a gente pode chamar, é o Parque Nacional Kruger, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Me conta um pouquinho desse parque, o que chamou a atenção, o que vocês puderam conhecer efetivamente. Me conta um pouquinho. Pois não. Veja, este parque, o Parque Nacional Kruger, é, na verdade, um dos maiores parques entre os demais países que a gente já conheceu. Ele tem aproximadamente 20 mil quilômetros quadrados, uma área expressiva, onde abriga, com certeza, a maior parte dos animais selvagens do planeta. Nós ficamos, na verdade, 3 dias no parque, ficamos hospedados num hotel dentro do parque chamado Lodge, né, onde você ficava cercado praticamente de toda a natureza dos animais, um aspecto interessante. Durante a noite, principalmente, você não, ao sair do restaurante, você ia acompanhado por um vigia e voltava por ele. Não que tivesse tanto perigo, mas porque os animais estão soltos e poderiam ter, eventualmente, algum animal ali por perto que poderia, eventualmente, causar um tipo de problema. O parque é impressionante pela variedade de animais e que nós fizemos, então, 3 safaris, saindo 2 deles às 6 horas da manhã e um no final do dia. Essa hora, 6 horas da manhã, nós estávamos no Jeep. Ele é um Jeep aberto, onde ele tem uma característica que na frente do Jeep é soldado uma cadeira onde fica o rastreador. Rastreador, conta essa história. O que é esse rastreador? O rastreador é uma pessoa treinada, vivenciada, logicamente, com os animais, nasceu lá, conhece animais, não é? E ele percebe a presença de animais dentro da mata. Ah lá, ele lá no cantinho. Exato, exatamente. Essa foto mostra muito bem a situação dele em relação aos demais dentro do Jeep, né? Até foi muito significativo a busca do leopardo, que era o nosso objetivo logo de manhã. E nós andamos das 6 até as 7 horas da manhã, praticamente 1 hora, andando pelas estradinhas, vai por uma, vai pela outra, e ele procura, diz, olha, parecia que deveriam estar aqui, não estão. E até que ele percebeu onde estariam os leopardos. Então, nessa ocasião, o Jeep tem essa... Olha lá os leopardos. Olha, estão aí. A razão, então, que possivelmente é a grande dificuldade. Estávamos totalmente sossegados, deitados, dormindo, né? de boa. E não estavam tão próximos da estrada, e estavam ali sossegados, e por isso que foram difíceis de terem sido localizados. Entendi. Mas vocês estavam em busca dos Big Five. Big Five. Me conta. São o rinoceronte, o elefante, o leão, o leopardo e o búfalo. Exatamente. E de todos esses, o que mais te chama a atenção? Evidentemente que o búfalo, né? Que os Big Fives, isso já é convencionado dentro da África do Sul, essa marca que ficou dos Big Fives, né? Você vai em lojas de souvenir, tudo que tem localizado, alguma coisa do Big Five. A própria minha camiseta. A camiseta que você trouxe de lá. Camiseta que trouxe também. Estão aqui os Big Fives, né? Tá? E o Big Five, alguém pergunta, poxa, mas não estaria a girafa, que também é um dos animais grandes, potentes? Não. Que o critério de pertencer aos Big Fives é não só o tamanho, mas também a força e a ferocidade, né? E aí entra também o búfalo. E o búfalo
para mim em especial, tinha um interesse muito maior. Mas esse interesse, Hugo, você vai contar depois do intervalo. Para quem está assistindo o nosso programa, você vai saber por que o búfalo chama atenção mais para o Hugo e para a família dele. Depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Pelo Mundo. O Hugo Rodak está contando um pouquinho da viagem que ele fez com a esposa em setembro deste ano para a África do Sul. A gente estava falando um pouquinho do Parque Kruger, né? E um dos animais, dos Big Five, que ele mais gosta é o búfalo. E por quê? Agora sim você pode revelar. Hugo, por favor. Porque o búfalo, para mim, para minha família, inclusive, tem um aspecto peculiar. Primeiro porque nós criamos búfalo na nossa fazenda aqui em Morretes, no litoral do Paraná, que é o búfalo doméstico, que é originário da Índia, não é? E o búfalo que nós não conhecíamos, quer dizer, é outra espécie, que é o búfalo africano, que é o búfalo selvagem, não é? Então, eu queria conhecer as peculiaridades do búfalo selvagem e relacionar com o nosso búfalo com uma mansidão extrema que nós criamos. E comparar também, né? Como é que foi ver o búfalo africano? Veja, o búfalo africano, primeiro, por essa condição de ser uma espécie que eu imaginava que se assemelhava bastante ao nosso, algumas características, mas não é tão semelhante, por ser espécie diferente. Evidentemente que com a nossa viagem não foi possível ver, mas como o búfalo é um animal gregário por excelência, ele vive em grupos, né? Ele tem condições, inclusive, de enfrentar os leões. Isso acontece com alguma frequência. Os leões tentam, eventualmente, às vezes, se aproximar do rebanho, apanhar, por exemplo, um búfalo jovem, e eles se reúnem e atacam, inclusive, o leão e chegam a expulsar o leão, né? Expulsam o rei da selva, só que sempre em bando, né? Perfeitamente. Qual é o objetivo da criação que vocês têm lá em Morretes? É mais um hobby? São 150 búfalos, mais ou menos? Por aí que é mais ou menos esse é o nosso rebanho. Digo seja um hobby porque eu deixo das minhas atividades do dia a dia no clube e passo o final de semana, o domingo em especial, na fazenda. Mas ele tem uma finalidade econômica também, que é principalmente para a fabricação do queijo, né? O queijo mozzarella, que foi introduzido na Itália e que hoje praticamente é famoso em todo restaurante de boa qualidade, existe sempre o queijo de búfalo. Essa é a finalidade principal da criação de búfalo. Que legal. Bom, voltando à viagem então, você conhece um pouquinho da história, da colonização também da África do Sul e o que, claro, chama a atenção, a gente conversou antes, a questão do apartheid também, do Nelson Mandela, você conheceu a casa dele, o museu. Me conta um pouquinho o que você vivenciou lá, que você viu sobre essa diferenciação entre raças brancas e negras. Como é que foi para você ver aquilo de perto? Veja, porque a forma como a África do Sul foi colonizada, ela começa ali por exatamente em 1652, quando a Companhia das Índias Orientais holandesa designou o Jean Riebeck, com o nome do primeiro explorador, com um grupo de famílias para plantarem hortaliças na cidade do Cabo, onde que já conheciam da descoberta, que foi aí por volta de 1500. Mais de 100 anos depois vieram os ingleses e acabou, inclusive, havendo um choque entre os holandeses e os ingleses. E os holandeses com uma condição especial, eles eram calvinistas e tinham na sua doutrina, levada muito a sério daquela época, que eles eram um povo escolhido por Deus e que foi a eles determinado se apossar da África do Sul, né? Então, a raça negra seria basicamente uma raça inferior. E os ingleses também não pensaram diferente e passaram essa dominação que originou depois o apartheid. Então, essa situação perdurou basicamente por 30 ou 40 anos, né? Quando houve, já no século passado, a revolta e que terminou, inclusive, com vinda de surgir as lideranças, em especial do Nelson Mandela, que ficou 28 anos na prisão. Em Durban, Nelson Mandela concretiza um sonho de 75 anos, o direito de votar. Como negro, como cidadão de plenos direitos. A luta por esses direitos custou a Mandela 27 anos de prisão. Mas ele já disse que não sente amargura, nem clamor de vingança contra os brancos. Quer reconciliação. Palavra de quem está a ponto de se tornar
presidente de uma nova África do Sul. I, Nelson Rolihlahla Mandela. O que mais te chamou a atenção ali? A gente já está no final do programa, eu queria que você desse uma dica para quem está pensando em ir para lá. O que não pode deixar de conhecer? Sem dúvida. Veja, nós demos ênfase, logicamente, ao Parque Nacional Kruger, imperdível para quem vá. Não precisa ter medo do animal, porque, logicamente, se viaja com muita segurança dentro do parque, mas, basicamente, as duas principais cidades. Cidade do Cabo, a Cape Town, onde você vê principalmente a Table Mountain, a Montanha da Mesa, que ela é magnífica, onde você tem uma vista fantástica da cidade do Cabo todo e ao redor, e vê inclusive a Ilha de Robben, onde o Mandela esteve preso. É basicamente considerada, em função do Table Mountain, o nosso Rio de Janeiro, com o pão de açúcar do Rio de Janeiro. E é uma cidade, quem foi, não somente nós, tem volta de lá com as melhores impressões. É a cidade para ficar 3 a 5 dias. Né? E também Joanesburgo, como a capital financeira, onde a gente tem condições de verificar exatamente que a principal atividade econômica que os exploradores, aí houve a cobiça dos ingleses, foi a descoberta do ouro e de diamantes. Você vê ainda nos arredores da cidade os resíduos de terra que ficaram onde se fazia as escavações para a descoberta do ouro. Então, África do Sul, dou destaque a essas duas cidades, mas ambas imperdíveis, mas tem muita coisa mais a ver, que no percurso que nós fizemos entre Joanesburgo e o Parque Nacional Kruger, foram 400 quilômetros de terra, onde a gente teve essa oportunidade de conhecer uma amostra significativa do país como um todo. É, um pouquinho da história realmente, também, né? Com certeza. Essa história é bastante rica, né? Que você pode analisar, principalmente essa questão do apartheid, né? Sim. Bom, o Hugo também disponibiliza o e-mail dele aqui para você que quer tirar algumas dúvidas, está pensando em ir para lá. O e-mail é hugo.rodak@hotmail.com, é isso? Perfeito. Foi um prazer tê-lo aqui, obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Thaís. E você, associado, se também viajou recentemente ou tem alguma história para contar de alguma viagem, entre em contato com a gente pelo e-mail tv@clubecuritibano.com.br e você pode participar aqui do Pelo Mundo, assim como o Hugo. Tá certo? A gente se vê no próximo Pelo Mundo. Até lá!